Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista com o Luiz Carlos Siqueira, realizada em 5 de março de 2026. Tudo bom, Siqueira? Tudo bem, e você? Tudo certo. Siqueira, eu preciso que você faça a sua autodescrição, por gentileza. Eu sou um homem, masculino, de 1,80 m, os olhos castanhos, estou com uma camisa listrada, uma calça verde e de tênis. Muito obrigada. Siqueira, a gente agradece a sua participação e a gente vai começar a nossa entrevista agora. Ela está dividida em duas partes. Então, o primeiro bloco a gente pergunta um pouco sobre a sua história pessoal. E no segundo bloco a gente começa com perguntas um pouco mais voltadas ao sua experiência profissional aqui no mercado de capitais, na Bolsa. Tá bem? Tudo bem. Então, para a gente começar, onde que você nasceu? Eu posso fazer uma brincadeira? Claro. Eu costumo brincar que eu nasci na terceira maior cidade do mundo. Então, primeiro é São Paulo, depois é Nova York e a terceira é Assis, onde eu nasci. E aí, como foi a sua formação escolar? Você estudou lá em Assis? Eu estudei lá em Assis até o colégio. E depois vim para São Paulo em 1970. E aí casei e acabou os estudos. Então você... Foi até o colégio. Foi até o colégio. Perfeito. E aí, como que era composta a sua família? Lá em Assis, como que foi a formação familiar aqui em São Paulo? Em Assis, era meu pai, minha mãe e meus irmãos, nós éramos em 6 irmãos, são 4 mulheres e 2 homens, e eu sou um do meio, né? Aí você casou? Eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar aqui em São Paulo em 1970, já em 71 casei, então larguei até os estudos todos que estava fazendo, tive que parar. Perfeito. Daí não estudei mais. E aí, como que você chegou aqui em São Paulo? Você já começou a atuar no mercado de capitais, no mercado financeiro? Alguém da sua família já tinha alguma atuação nessa área? Não tinha ninguém. Eu nem conhecia o mercado de capitais. Para mim foi até assim uma coisa inusitada, era engraçado. Porque quando eu desci aqui na Boa Vista para fazer uma entrevista, eu passei em frente ao pregão da Bolsa, ali no pátio do colégio, eu vi aquela gritaria, né? Eu falei, você é cheio de louco aí, né? O que acontece aí dentro? Eu nem imaginava que era uma Bolsa de Valores, que eu nunca tinha ouvido falar em Bolsa de Valores. Aí na entrevista que eu fiz era uma corretora de valores, era a título corretora. Naquele dia mesmo eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório, daí, passado 3 meses, me jogaram lá como auxiliar de pregão, e 6 meses depois eu estava operando lá no pátio do colégio. E aí, durante essa sua chegada, como que você se tornou um operador? Você fez algum curso? Tinha alguma... Não, na época não tinha nenhum curso, né? A única coisa que tinha que fazer era um psicotécnico que a Bolsa exigia na época, e só isso, e a documentação necessária para operar. Legal. E aí você começou como auxiliar? Comecei como auxiliar. Você pode contar pra gente os cargos que você foi ocupando Então comecei durante o tempo? na título como auxiliar de escritório, depois auxiliar de pregão e operador. Esse foi dentro da título, até 1978. Foi na título. E além da título, quais as outras Depois corretoras? de 78 eu passei pela corretora Multival, com 2 anos na Multival, depois 2 anos na Novação, e depois 20 anos no Unibanco, na corretora do Unibanco. Perfeito. E como que era? Vocês trocavam assim de corretoras? Como que funcionava esse processo? Vocês Não, mas era convite, né? Algum colega convidava para trabalhar. Por exemplo, a minha ida para o Unibanco foi um amigo meu que nós tínhamos trabalhado juntos. Ele já estava, inclusive eu que indiquei ele para o Unibanco na época. Depois ele me chamou para trabalhar no Unibanco. Mas eu fui trabalhar no Unibanco em Campinas. Fomos montar uma mesa de Open Renda Fixa na época. E fiquei 2 anos nessa mesa lá com eles. Depois, em 1986, retornei. A Bolsa me chamou de volta para o pregão, né? Para o próprio Unibanco. E aí o resto da minha vida foi dentro do pregão. E depois, Bolsa de Valores, 12 anos no educacional da Bolsa. Legal. E aí, sobre o pregão ali, você podia contar mais sobre a dinâmica do trabalho? Em que roda que você ficava? Tinha
uma hierarquia ali na organização das pessoas? Como que era esse dia a dia ali no pregão, quando você... Não, o dia a dia, no pregão Viva Voz de pátio do colégio, era diferente quando veio para Álvares Penteado. Porque lá era tudo manual, né? Era analógico mesmo, os boletos eram preenchidos na mão, você fechava um negócio, o vendedor preenchia esse boleto com os dados da operação, que ação que foi negociada, a quantidade, o horário e o tipo da ação. E aí, um assinava, o outro assinava, tirava uma via para cada um, uma via ficava com a bolsa. Entregava para o chefe de posto da bolsa, né? E ele registrava a operação. E aí passavam naquele quadro negro, eram tudo registradas as operações que, conforme ia oscilando e aumentando a quantidade. Basicamente isso. Aqui já na Álvares Penteado já começou o pregão, ele é uma parte mais já digital, né? Já tinha um painel digital. As negociações eram preenchidas em cartões magnéticos, que eram lidos por uma torradeira, a gente chama de torradeira, que ela lia aquele cartão e já também registrava no painel de negócio e no computador da bolsa. E como que foi essa mudança de prédio? Teve algum impacto para vocês? Não. Chegaram mais pessoas? Como que foi isso? Sim, logicamente que aumentou, né? Porque o espaço do pregão lá do pátio, ele era pequeno, então ele não tinha ar-condicionado, era tudo bem rústico mesmo, né? E aqui já veio mais confortável, né? Mais espaço, já veio mais gente também operar, né? Porque cada corretora podia ter até 12 operadores no pregão naquela época. E aí, quando foi para 15 também... Veio para 15, a gente já era igual, era o mesmo sistema, né? E isso foi até 2003, quando tudo foi informatizado, fechou o pregão, aí passaram tudo a operar no Mega Bolsa, né? Eletrônico. Siqueira, você passou pelo pátio e depois foi para Álvares e depois 15 de novembro. 15 de novembro, Mas lá no pátio tinha Corbelli, depois Não, teve... eu não peguei a época da Corbelli. Tá. Quando eu entrei já era pós-negociação, né? Você também não pegou o avião? Não, o avião também tá certo. não. O avião veio em 69, Corbelli, muito antiga, né? Depois o avião, depois teve a grande roda, teve uma grande roda também que eles chamavam. Isso, avião, grande roda, e depois os postos de negociação. Certo. E aí, na Álvares, tinham as cabines telefônicas, Tinha as cabines dos auxiliares, né? A cabine das corretoras, que é onde ficavam os auxiliares. Naquela época, o auxiliar recebia uma ordem, era transmitida da corretora para ele, atendia o telefone, anotava aquela ordem e entregava para o operador. Depois, com a entrada do telefone sem fio, acabou. Então, não tinha mais a ligação para aquela cabine. Você falava diretamente com o operador da mesa, pelo telefone sem fio. O auxiliar ficava... Tinha o auxiliar, mas ele também passava, ele trabalhava também com o sem fio, auxiliando, né? Levantando alguma oferta. Perfeito. A gente, há pouco tempo, fez uma exposição sobre o pregão. E a gente teve uma dúvida muito particular sobre o telefone. Ele fazia algum barulho? Ele tocava? Não, nenhum barulho. O telefone era muito bom, porque é que vocês nunca tiveram a oportunidade de entrar. Eu fiquei uma época, né, porque eu fiquei trabalhando em Campinas, no Open, quando eu voltei em 86. O primeiro dia que eu entrei no pregão, olha que eu já tinha vivido aquela vida. Eu não entendia o que eles estavam falando. É um zoado muito alto. E depois o ouvido vai acostumando, né? E aquele telefone era tão bom que você, na mesa da gritaria, você ouvia perfeitamente a pessoa que estava do outro lado. Então ele ficava o tempo inteiro... Não, eu não operava com o telefone no ouvido, tá. né? Porque tinha operadores que ficavam direto com o corretor, com a corretora, e ele mandando ele comprar aquela hora. Eu já não. No Unibanco era outro sistema. Cada operador tinha o seu telefone, você recebia as suas ordens, anotava as suas ordens, e você ia trabalhar. O operador da mesa estava ligando para outros captando outras ordens e transmitindo para nós. Então você decidia. Você não era o operador da mesa que decidia a compra e a venda, o momento que você tinha que fechar o negócio. Então ele te passava, olha, você compra aí tantas mil ações, você tem tanto tempo para comprar, você pode comprar agora, não quer comprar agora, ou você tem uma ordem administrada, você vai comprar durante o pregão todo, dentro da média do índice. Então você tinha que, além de comprar constantemente, administrando aquela ordem, você tinha que ficar dentro do preço médio, você não podia
nem subir e nem cair. Então, tinha que ser reguladinho. Então, era uma ordem administrada que eles falavam. Aham. E tinha pessoas que o operador da mesa que falava, não, fecha agora, pode fechar. E eu já Unibanco já não trabalhávamos assim, né? Teve um período que houve essa coexistência, né, entre o Viva O Viva Voz Voz e o Mega Bolsa. e as eletrônicas. Como que Exatamente. foi essa... Ficaram, quer dizer, diminuiu. Você tinha, quando todas as ações eram negociadas aqui no pregão, lá era dividido por postos. São 12 postos de negociação. Cada posto você tinha um segmento do mercado. Um segmento do setor financeiro, bancos e financeiras, outro comércio e indústria, o outro de petrolíferas, químicas. Então, cada setor negociado num posto. Então, você sabia, quando você tinha que operar uma ação de uma Petrobras, você sabia qual posto você dirigia para negociar. E ali formavam-se as rodas, né, de negociação. Então, apregoava, chegava, apregoava, compro, vendo a quantidade que eu tinha que comprar e fechava o negócio ali mesmo, preenchia os cartões e registrava na bolsa. A maioria das ações, que a gente chamava de segunda linha, passaram a ser negociadas exclusivamente no Mega Bolsa, no eletrônico. Tá. Ficaram algumas principais empresas, Petrobras, Vale do Rio Doce, as maiores empresas continuavam negociando ali no pregão, mais as opções, né? Opções de compra e venda no mercado. Mas mesmo assim tinha bastante gente ainda. Mas grande parte, todo mundo subiu para a bolsa, para as corretoras e foram operar no sistema eletrônico. Nesse período você também... Eu continuei lá no Viva Voz. Legal. Você teve até o último dia no Viva Voz. No Viva Voz, eu nunca operei no eletrônico. E como foi o último dia? Meu último dia foi triste. Eu não estive no último pregão. Eu saí uns dias antes, né? Que o banco, o banco me mandou embora, porque eu já estava completando 20 anos de banco, e se eu completasse, faltava um mês para completar 20 anos, eles não podiam mandar embora. Nossa. Então eles me mandaram embora. Aí eu fui para casa, mas não cheguei a participar do último pregão, não. Bom, falando ainda sobre o pregão, Siqueira, você tinha um jeito assim de se preparar, porque era uma coisa bem física, né? Como que você impostava assim a sua voz? Como que era essa dinâmica de se aquecer pro Era tão pregão? mecânica que a gente já você não tinha, né? Não precisava nem se preparar, porque para mim era tudo normal aquilo, né? Uma coisa que eu sempre fiz, só fiz aquilo na vida. Além desse último dia, né, que é um evento assim importante, da sua experiência no pregão, na bolsa, tem algum momento que você se lembra como icônico, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente, essa lembrança desse... Uma lembrança que vem sempre, que havia muita brincadeira, né? Eram mais de 1000 pessoas ali dentro, mas havia um coleguismo e um profissionalismo muito grande, né? E uma das brincadeiras era, antes de começar o pregão, ficava aquela turma esperando, tinha algumas pessoas que eram assim, com algum apelido, então a gente fazia algumas brincadeiras com eles. E uma delas era um operador que tinha o apelido de Tubarão. A hora que ele entrava no pregão, todo mundo parava, saiam da água, saiam da água. Brincadeiras. Não, tem muitos apelidos, né? Tem, Cegonha, que também é um dos antigos, né? Cegonha, o Tubarão, Miquim. Voltando um pouco sobre as tecnologias, pensando sobre isso, como que foi para os operadores? Houve uma resistência com a chegada eletrônica? Eu acho que não. Pelo menos no meu caso, não, eu não senti isso. O pessoal perderam emprego, né? Muita gente perdeu emprego e não teve nem acesso a trabalhar no Viva Voz, no eletrônico, né? Diminuiu com a quantidade de pessoas na época, mas muitos foram trabalhar com autônomos nas corretoras. E aí a bolsa oferecia alguns cursos? Como que era? Assim, tinha uma... Tinha um curso, se adaptarem? Sim. Tinha um curso, sim, eles ofereceram um curso, oportunidade para que as pessoas se atualizarem, né? Mas eu já estava, naquela época, estava me aposentando, né? Então, em 2013 eu me aposentei e fiquei em casa. Então, fiquei um tempo em casa e depois até que a Bolsa me convidou para voltar a trabalhar pela Bolsa. E antes da gente voltar, né, para a Bolsa, eu queria que você contasse essa experiência da mesa lá em Campinas, do Open Marketing. Como que foi? Então, isso foi em 1983. O banco, ele tinha, logicamente, ele tinha algumas mesas
mas era tudo mais centralizado do Rio de Janeiro e São Paulo. E aí ele, com a expansão do mercado, ele começou a abrir mesas regionais. Então a de Campinas era uma que abrangia todo o interior do estado de São Paulo, e menos Santos, que era atendido aqui por São Paulo. Uhum. E ali a gente captava os clientes, né, para investir em Open, em renda fixa, CDB, letra de câmbio da época, e uma mesa de captação de dinheiro, né, de recursos. E E aí, eu fiquei 2 anos nessa mesa, aí com o advento de 86, quando houve o plano cruzado, esse mercado esfriou muito. Então, como a Bolsa voltou a crescer, a aumentar o volume, e a Unibanco, sabia da minha experiência que eu tinha no pregão, me trouxe de volta para São Paulo. Aí eu fiquei viajando todo dia na minha vida. fazendo essa ponte aérea. Campinas, Ponte aérea São não. Paulo. Você falou do plano. E como que eram esses períodos, assim? Teve o plano Collor, como que foi? Como que isso refletia aqui no... O plano Collor foi interessante, porque o plano Collor acaba com o portador no Brasil, né? Nós tínhamos títulos, tanto públicos como privados, títulos ao portador. E isso, então, dava margem para lavagem de dinheiro, né? Então, pessoas que não queriam se identificar aplicavam o dinheiro dele lícito ou ilícito com títulos ao portador. Você tinha ações, você tinha CDB, você tinha títulos do governo, obrigações reajustadas do Tesouro Nacional ao portador. Então, o Collor acabou com isso. Então, ficou tudo, até cheque era ao portador. Se passava cheque ao portador. Hoje não se passa mais, né? Tudo nominativo. Então, todos os títulos passaram a ser nominativos. E era uma mão de obra tremenda quando você tinha esses títulos ao portador. Porque numa liquidação, quando você vendia uma ação, você tinha que pegar essas ações, e aquilo era tudo em malote grande, e levar pessoalmente até a Bolsa, entregar na Calispa, que era a Caixa de Liquidação e Custódia da época, e a Calispa entregava para quem tinha comprado. E fazia toda a liquidação financeira. E era muito trabalhoso, inclusive até na época de receber os proventos das ações, dividendos, tinha que cortar aqueles cupomzinhos que vinham, né, relativo aos dividendos ou às bonificações para você. Então era muito trabalhoso. Então a Bolsa aproveitou essa época de acabou o aportador e foi criado a custódia fungível. Então todas essas ações ao portador, todos os títulos ao portador passaram a ser entregues na Bolsa, na custódia da Bolsa, e eles foram o quê? Nominal. Quem tinha um título ao portador teve que passar para ser nominativo. Porque a custódia fungível, ela era diferente da custódia infungível de antigamente. A infungível, você comprava um título, você ficaria com título sempre. Comprou 100 ações, até você vender, sempre até você vender, né? Comprou 100 ações da Petrobras ao portador. Então, quando você recebia a sua nota, você recebia um comprovante de custódia. Nesse comprovante era discriminada a quantidade de ações que você comprou, o tipo das ações que você comprou e a numeração daquele título. Então ele era seu, ninguém podia passar a mão naquilo. Com a custódia fungível, isso acabou. Todo mundo deposita suas ações na custódia, é uma coisa só, soma-se tudo, né? Quando você vende, vai tirar uma parte daquele título que você vendeu, daquela quantidade lá. Sim. Quer dizer, você sabe a quantidade que tem, mas não tem mais a cautela que é só sua. Certo. Não ficar pessoalmente ligado. Você participa de um bolo, né? E sobre as mudanças monetárias, né? Teve o plano cruzado, cruzeiro, como que foi? Várias, né? Várias nós tivemos, esse impacto né? aqui? Eu passei por várias, do cruzeiro para cruzeiro novo, depois para o cruzado, o RV, várias. E tudo isso tem influência na Bolsa, né? E uma das melhores coisas que aconteceu para a Bolsa foi no plano cruzado. Então nós tivemos uma alta muito grande com a criação do plano cruzado, que isso veio favorecer a Bolsa por causa da economia, onde foi ajustado. Nós tínhamos inflação altíssima, chegamos a ter uma inflação de 85%. É um absurdo, né? Num mês, desvalorização. E aí o plano cruzado veio corrigir tudo isso e fortaleceu o que é o mercado de capitais, a Bolsa. Siqueira, a gente tem uma dúvida sobre como que funcionava a identificação dos operadores no pregão.
Então vocês tinham crachá, tinha uma espécie de lista. Você pode contar pra gente como Você funcionava? tinha, antes de ter uma catraca digital para você passar, que registrar a sua entrada no pregão, você assinava uma lista na entrada, no balcão, nesse balcão para pegar o teu crachá. Depois, com o crachá, esse crachá grande que vocês já viram até por aí, você tinha uma fita magnética, você passava ali na entrada, né, na catraca. Você registrava ali a sua presença. E aí no crachá tinha informação pessoal, tinha... Não, tinha o teu nome e o número da corretora. Né? Ah, perfeito. E aí esse crachá ficava aqui? Ou Não, você... esse crachá, esse já levava embora. Só os primeiros, quando foi do pátio do colégio, não. Ah, tá Lá certo. era diferente. Do pátio do colégio, aquele pequenininho, Isso, que tem é. uma foto. Você ainda tem os seus crachás? Desses pequenos, não, porque eu tenho da BMF e tenho da Bovespa, mas tenho vários da Bovespa. Tem uns 3 da Bovespa, que foram mudando, né? Você sempre operou na Bovespa. Sempre, sempre Bovespa. E aí você não teve interesse de operar BMF? Eu era cadastrado pela BMF, tinha o registro com o operador lá, mas eu não gostava. Eu sempre preferi bolsa de só ações. Perfeito. E eu tenho uma pergunta sobre esse momento da presidência do Raimundo Magliano, filho, sobre essa expansão da educação financeira, como que foi esse momento? Sim, eu participei desse movimento que foi a popularização do mercado de ações. Né? Então nós fazíamos um trabalho aí junto às empresas, escolas, né, universidades, que a gente levava ao mercado. E eu visitei, por exemplo, a Vale do Rio Doce, desde Belo Horizonte até lá Vitória, dentro da fábrica, né, tipo lá. E ali a gente apresentava as palestras e fazendo a divulgação do mercado. Fiz a Petrobras, lá no Nordeste todas as unidades da Petrobras. Vários visitas ao município, que também tinha uma dessa, e empresas também aqui em São Paulo mesmo, a gente visitava. Né? Você ia junto com a van lá do Bovespa? Isso, o Bovespa vai. E como que vocês se preparavam assim para dar essas formações para as pessoas? Tinha um curso, um roteiro, um material? Tem um material, né? Era feita uma distribuição de material, uma palestra para eles. E coisa básica, né, do mercado, sobre o que era uma ação, como que se faz para operar uma ação, esse tipo de coisa, né? E aí depois desse processo de popularização, você se aposenta? Não, eu já estava aposentado, né? Ah, tá certo. Eu só fiz esse trabalho junto com o pessoal do Bovespa Vai. Perfeito. E parte desse pessoal foi convidado para ficar no espaço. Foram escolhidos, acho que 15 ou 16 pessoas para trabalhar no espaço, quando inaugurou o espaço. Legal. E aí como que eram lá as visitações no espaço Raimundo Magliano? Eu sei que tinha uma simulação, como que vocês faziam essa dinâmica? Olha, nós recebíamos ali muitas escolas e universidades, né, desde ensino fundamental até a universidade, para conhecer empresas também que agendavam. Né? Faziam uma visita monitorada. E então eles eram recebidos ali, passavam por uma palestra, dessa palestra era feita uma simulação ali no centro, tinha uma mesa de operações, que era a simulação de uma mesa, né? E uma pessoa ia lá narrando e tinha um cliente ligava para aquela mesa, para um operador, atendia e todo mundo ouvia, porque aquilo ia para o som, e tinha uma operação fechada um negócio pelo telefone. Então a pessoa sentava lá na cadeira. O cliente ligava para o operador, e aí o operador ali simulando, fechar uma operação. Essa operação era passada em painéis, né, do alto, e o pessoal está em volta da mesa assistindo. E tinha aquele diálogo com o operador com o cliente. E como que era o público ali? Eram famílias, adolescentes? Adolescentes até, veio tudo, né? Você vê desde ensino fundamental até universidades. Certo. E fora visitantes, né? Esporádicos, que passavam pela rua. A gente chegava a receber, assim, mais de 20 escolas por dia. Nossa, bastante coisa. Era bastante gente. E aí você ficou até quando no espaço? Fiquei até 2018. Tá. E aí sempre fazendo essas simulações? Isso, contato com Não, o depois público. a simulação, a simulação continua.
Mas somente em 4 pessoas, acho que nós paramos com a simulação e só fazíamos as palestras, cada um fazia a sua palestra, e acompanhava o público pelo espaço, como que o Aguinaldo faz hoje, mostrando ali o espaço, né, o centro de memória, essas coisas todas. Sim. E quais eram os temas das palestras? Era fundamentos do mercado de ações. Né? Tá. Tudo o que é uma ação, por quê, o que é um dividendo, basicamente isso. Perfeito. Para vocês iniciarem assim, um diálogo com as pessoas, uma coisa mais... Essa é uma palestra de 1 hora, e aí você expunha todos os fundamentos do mercado de ações, né? Mas coisa básica, não tinha assim, nada tipo uma análise gráfica, uma análise fundamental, não, é somente coisas bem simples. Como que foi para você o processo de fusão entre BMF e Bovespa? Como que foi essa notícia? Como que foi? Foi boa, eu acho que foi boa porque com a fusão, logicamente que trouxe mais negócios, né? Então hoje, ainda mais com a fusão com a CETIP, também a Bolsa evoluiu muito, né? Vieram outras pessoas, outras cabeças, né, do mercado. Sim. Né? E aí você sentiu uma mudança assim da cultura? A mudança mais difícil foi a mudança do pregão Viva Voz para o eletrônico. Tá. Né? Essa que eu acho que eu não ia me adaptar. Porque aí você já tem uma certa idade, né? Você vai enfrentar uma garotada nova que voa no computador, você só ia perder. Vocês estavam acostumados ali com a voz... No grito ali. No grito. E outra memória que eu queria que você contasse pra gente é sobre o centro aqui de São Paulo na época que você trabalhava na Bolsa. Como que era esse espaço? Quais as transformações que você sentiu ao longo do tempo que você frequentava aqui o centro? Como que mudou? Você fala do centro em geral, da cidade? Isso, porque eu sei que os operadores, eles andavam aí pelo centro, eram muito famosos. Isso, Conta pra gente. O centro era uma tranquilidade, né? Era um lugar muito bom até de se andar, não tinha criminalidade nenhuma, violência nenhuma. Então você podia transitar aqui até de madrugada, era tranquilo. Agora a mudança dos operadores é que os operadores faziam muita bagunça também, né? Eles se reuniam na porta da Bolsa, iam na praça ali, na hora do almoço, e era muita brincadeira, né? Que se acontecia ali. Porque o pregão funcionava a partir vocês tinham tempo de... Antigamente ele ia até o meio-dia, né? Fechava o meio-dia e encerrava. Então você começava às 10 e ia até o meio-dia. Depois ele passou a ser constante, né? Não parava, ele abria às 10, fechava às 18. Então era sequencial, não parava, nem no pregão, nem no almoço. Porque o almoço você parava, mas ficava alguém operando sempre no eletrônico. Né? Sim, tinha alguém para revezar com você. E aí quando parava no meio-dia, vocês saíam pelo centro? Isso, Almoçavam? Almoçava aqui mesmo, né? Tinha então, já os engraxates? Os engraxates aqui da praça, que também eram muito chegados a nós também. Né? Vocês encontravam os colegas de BMF? Como que funcionava essa dinâmica? Eu não conheci muita gente da BMF, né? Alguns amigos que saíram da Bovespa, que foram para a BMF, a gente mantinha o contato. Mas era uma turma nova, né? De mais garotos, né? E eu já tinha uma certa idade nessa época. Então eu não tinha muito relacionamento com eles, não. Tá certo. Tempo atrás a gente fez uma pesquisa sobre o carnaval. Você não, eu não participava, mas eu conheci. Tinha até uma escola de samba, né? Isso, Valores do Samba. Isso, Valores do Samba. Isso veio com os cariocas que vieram para cá, né? Que com o fechamento da Bolsa do Rio de Janeiro, muitos cariocas, muitos operadores do Rio vieram para cá, São Paulo. Então, essa ideia, né? O carioca, aquela de brincadeira, de escola de samba, então surgiu a ideia de criar uma escola de samba aí, que até fez um bom sucesso aqui. Fazia uma apresentação no carnaval aqui pelo centro, aí era bem bacana. Muito bem. Siqueira, a gente queria que você compartilhasse uma história, um momento marcante, assim, que impactaram a sua vida enquanto você estava aqui na Bolsa,
passagem, esse momento que te marcou? Não, assim, não recordo muito bem de alguma coisa Algum dia excepcional assim. específico no pregão que teve algo excepcional, sei lá. Não, acho que assim, é extraordinário, não teve não. O que me marcava era o movimento do pregão ali com, com as rodas de operações, que aquilo virava uma gritaria quando uma pessoa fechava, fazia uma pregoação errada, que todo mundo pulava em cima para fechar, então era muito... Aquilo girava dentro do pregão, parecia um roda-moinho, entende? Uhum. Aquela roda, a gritaria. Essa é uma das coisas que me marcaram na época, assim, mas não tem assim nada. Ficou muito. Não, Todo dia era muito diferente, assim, todo dia. todo dia era diferente. Cada dia era seu dia, né? E, por último, a gente sempre faz essa pergunta. Para você, qual que é a importância de preservar e divulgar essas memórias do mercado de capitais? Ah, é importante. Eu gosto de história, né? Então eu busco muitas vezes conhecimento, porque bolsa é uma coisa muito antiga, né? Não é uma coisa do agora, né? Foi inventado agora. Isso vem desde o século XVI, né? Lá na Holanda, em Amsterdã. Então as primeiras bolsas surgiram por lá. Então eu gosto de ver essas histórias, né? Eu gosto de ler sobre isso. Em nome do Centro de Referência, a gente agradece muito a sua participação. Espero que tenha contribuído aí.